Hoje a gente vai falar dos assuntos mais importantes que a gente tem da matemática, iniciar o estudo de funções. Nesse momento a gente vai começar a entender como é que a matemática pode nos ajudar a transformar valores e criar situações de adaptação e de projeção de informações. Então a gente vai começar o nosso estudo falando das funções afins, que também são conhecidas como função do primeiro grau. É, Nessa, nessa nossa aula, a gente vai começar falando dessa ideia de função. O que é uma função e como ela funciona, né? É, Essa ideia de função é de relação, olhando matematicamente, é uma relação de dois conjuntos. Eu tenho um conjunto que eu vou chamar de domínio e um outro conjunto que eu vou chamar de contradomínio, e aí eu vou relacionar os elementos de um conjunto para o outro conjunto. Assim, eu preciso de uma função, ou seja, uma regra que estabelece como é que esses elementos vão de um conjunto para o outro, né? Como é que eu parto de um elemento de um conjunto A e vou chegar num elemento de um conjunto B. Só que essa ideia de função, ela extrapola a matemática. Ela segue no nosso dia a dia, segue nas nossas vidas, porque a gente começa a determinar e estabelecer situações de qual a função de uma pessoa dentro de uma empresa. A função dela vai estar muito relacionada ao emprego dela, à atividade que ela exerce lá, né? Qual a função do equipamento da sua casa? Qual a função de uma lâmpada, né? E esses estudos, esse cenário é muito interessante porque ele nos permite, por exemplo, nos estudos da matemática, estabelecer situações ou projetar situações que a gente não tem controle, né? Eu posso partir de um domínio que eu controlo e levar para algum contradomínio, ou seja, para algum lugar onde eu não controlo. E aí a projeção, e aí que está o grande ponto da matemática, eu tentar estabelecer como esse funcionamento vai acontecer, certo? Um dos exemplos é a análise sintática, aqui, ó, a função sintática de cada termo. Então, no português, quando você escreve a frase "o time jogou muito mal", você tem aí a função e a sintaxe de cada um dos elementos, em que cada um dos elementos tem um papel, né? Como sujeito, predicado, como complemento verbal, complemento nominal e outros termos. Então, a gente, em outras disciplinas, em outros locais, cada um tem, a gente estabelece o nosso conceito de função. Aqui na matemática, a gente vai se limitar a falar das funções de maneira em que as nossas regras vão ser estabelecidas a partir de monômios, polinômios, de estruturas matemáticas, em que a gente vai conseguir, a partir dos nossos cálculos, das nossas operações de soma, multiplicação, né? Divisão, a gente vai, a partir daí, estabelecer como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai partir de um conjunto para o outro. Então, olhando esse exemplo aqui, a gente tem aqui uma função y igual a 2x, certo? Esse aqui é a regra. A regra é o seguinte: cada elemento do y vai ser igual a duas vezes o elemento do x, né? Mas a leitura que a gente faz é a seguinte: eu tenho um conjunto x aqui, que é o meu domínio, que está aqui, ó. Ou seja, esses são os termos que eu conheço e que eu domino. E essa regra vai me levar aos termos da função de y, do conjunto y, que pode ser alguma coisa que eu não domino, tá? Não domino completamente. Mas, por exemplo, se eu tenho aqui zero, se eu tenho zero, que está no meu conjunto x, eu vou substituir ele aqui. Então, 2 vezes x, 2 vezes zero, dá zero. Então, o meu y vale zero. Então, eu vou estabelecer essa regra aqui. Se eu estou em x valendo zero, em y vale zero. Quando x vale 1, 2 vezes 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2. Então, o meu y vai valer 2. Então, quando eu estou aqui em 1, eu tenho y valendo 2. Quando eu tenho x valendo 2, o y, 2 vezes 2, eu tenho y valendo 4. Quando x vale 3, 3 vezes 2, 6, o y vai valer 6. Quando x vale 4, 2 vezes 4, 8, o y vai valer 8. Então,
se eu sei o elemento que eu tenho aqui no conjunto X, eu consigo chegar aos elementos aqui no conjunto Y a partir dessa regra. Percebam que não necessariamente os conjuntos têm que ser iguais, né? A mesma quantidade de elementos. Por exemplo, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui eu só tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, esses outros elementos aqui podem sobrar. Ou seja, o meu conjunto Y ele pode ser maior do que o conjunto X. Né? Eu não tenho nenhuma limitação de tamanho sobre isso. E para a gente fixar a mesma ideia de função, olhando alguma coisa do cotidiano, a gente tem aqui esse controle, essa barra aqui de botões. Eu tenho aqui um botão que faz o play, ou seja, que inicia alguma atividade. Eu tenho o botão aqui de voltar, né, ou seja, reiniciar o processo. Eu tenho de parar. Eu tenho de retroceder, de voltar. Eu tenho de avançar. E eu tenho de pausa. Percebam que se eu tenho esse domínio, eu posso estabelecer funções para isso. Né? Se isso aqui for o controle de um aparelho de som, o play vai começar a tocar a música. O stop vai parar a música. Esse botão aqui de repetir vai repetir a música que está tocando. Aqui ele vai pausar. Aqui ele vai voltar a música, retroceder a música, ou então pular para a música anterior. E esse aqui vai adiantar e vai pular para a música seguinte. No caso se for um aparelho de DVD, por exemplo, o play vai iniciar o filme, vai começar a mostrar o filme. O stop vai parar o filme. Aqui ele vai adiantar ou vai retroceder o filme. E aqui ele também vai fazer a pausa. Percebam? Esse é o meu domínio. Essas funções aqui, esses elementos aqui eu domino. Os elementos, onde vai chegar no segundo conjunto, dependendo do conjunto, ele vai ter funções diferentes, vai me trazer resultados diferentes. E aí a gente vai entender agora, mergulhando agora na parte da matemática, na notação de função matemática, que foi cunhada por Leibniz, a gente vai encontrar o seguinte: eu tenho uma função f que vai de um conjunto A para um conjunto B. E a minha função f de x vai ser estabelecida pela regra. Percebam, f aqui em cima me diz qual é o nome da função e de qual domínio que ele está indo para qual contradomínio que ele está indo. Uma vez que eu defini isso, o meu f vai me dizer agora aqui dentro quem é a variável. Ou seja, minha variável vai ser x. E aqui vai dizer qual a regra que eu vou estabelecer para isso. Como a gente vai trabalhar só com regras matemáticas, vamos olhar alguns exemplos aqui. Eu tenho f de a em b, onde f de x é igual a x mais 2. Então, eu tenho uma função que vai do conjunto A para o conjunto B, onde a minha variável aqui é x, ou seja, para qualquer elemento de A aqui, eu vou colocar aqui o valor de x, eu vou ter x mais 2 e vou encontrar o elemento aqui no conjunto B. Mesma coisa, se eu tenho f de A em B, só que eu tenho aqui f de x é igual a x mais 2. Olha só, apareceu essa variável aqui, essa outra variável aqui, esse outro literal aqui, que é o A. Só que quem é a variável que está ligada ao meu domínio? É a variável x. Então, eu tenho o meu f de x é um ax mais 2. Então, o x aqui representa todos os elementos do conjunto A. A mesma coisa, de maneira similar, a gente vê aqui que f de A em B, onde f de A é igual a x mais 2. Agora é o seguinte, quem é o elemento que vai estar na variação da função? É o elemento A. Né? O elemento A é que vai estar variando na função toda. E por último aqui a gente tem o f de R em R. R são dos números reais, indo para os números reais, onde aqui eu tenho o seguinte, o meu f de x vai ser igual ao próprio x. Né? Em especial, a gente chama essa função aqui de função identidade, porque eu pego o elemento e transformo ele no próprio elemento. Essa função pega ele e vai levar nele mesmo. Um exemplo para a gente entender isso melhor. Então eu tenho aqui uma função f de x, f de R em R, ou seja, dos reais até os reais, onde a minha função em x vai ser para que f de x, ou seja, para 4 elementos de x que eu pegar aqui, eu vou ter 4x mais 1. Ou seja, qualquer elemento que eu pegar aqui do conjunto R, dos reais, eu vou multiplicar ele por 4 e vou somar 1. Então eu vou ter os elementos aqui, eu vou ter o resultado f de x, eu vou ter o resultado exatamente que a gente vai chamar de imagem, né? F de x aqui vai representar a imagem. Então olha só, se eu tenho x e eu selecionei aqui alguns elementos,
né? Todos são reais. Menos 20 é um número real. Menos 10 é um número real. Menos 5 é um número real. Né? E assim por diante. Então, aqui, se eu tenho menos 20 e eu substituir aqui no lugar de x, então eu vou ter f de menos 20 vai ser igual a 4 vezes x, que é quanto vale x agora nesse caso? Menos 20. 4 vezes menos 20 mais 1 vai dar quanto? 4 vezes menos 20 dá menos 80. Menos 80 mais 1, a gente tem menos 79. Menos 10, agora, peguei um outro elemento de x. Aí eu vou aplicar aqui na função. F de menos 10 vai ser igual a 4 vezes menos 10. 4 vezes menos 10 dá menos 40. Menos 40 mais 1 dá menos 39. Aplicando a mesma regra agora para menos 5, f de menos 5, 4 vezes menos 5 dá menos 20. Menos 20 mais 1, menos 19. Aplicando para zero, f de 0. F de 0 vai ser igual a 4 vezes 0 mais 1. 4 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. E para 5 a gente vai ter então 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Para 10, 4 vezes 10, 40, mais 1, 41. E para 20, 4 vezes 20 dá 80, mais 1, 81. Isso nos leva ao seguinte. Então, se eu olhar uma representação, se essa aqui é a minha reta que tem o domínio, que são os números reais, do menos 20 eu estou indo para o menos 79. Do menos 5 eu estou indo para o menos 19. Do 0 eu estou indo para o 1. Do 10 eu estou indo para o 41. E do 20 eu estou indo para o 81. Eu estou saindo do meu domínio, chegando no meu contradomínio. A ideia essencial aqui é o seguinte. Essa representação aqui pode me dar uma visão um pouquinho diferente dessas coisas. Eu posso modificar um pouco isso aqui. Se eu pegar essa reta aqui do domínio e mantiver ela na horizontal, só que eu pegar essa reta do contradomínio aqui e fizer ela na vertical. Quando eu fizer isso aqui, quando isso acontecer, eu vou ter o que a gente chama de gráfico da função. O gráfico da função é o seguinte. Eu tenho aqui um elemento, eu tenho aqui uma função, onde tem aqui f de x é igual a 4x mais 1, e eu vou representá-la, né? Eu vou representá-lo da seguinte forma. Os meus elementos do domínio vão estar aqui em x, ou seja, aqui no eixo x, e os meus elementos do meu contradomínio vão estar no meu eixo y, ou f de x. Então, olha só. Quando o x vale 10, o y vale 41. Então, aqui eu consigo ter uma representação vendo do domínio o que está acontecendo no contradomínio e ligar esses pontos. Aí eu tenho uma ligação de pontos aqui que vai me dar uma reta. Então, assim, eu consigo estabelecer, e até aqui a gente tem uma expressão interessante, que a gente tem um par ordenado, né? Um par ordenado me diz o seguinte, para cada elemento que eu tenho aqui de x, no eixo x, eu vou ter um correspondente dele aqui no eixo y, formando um par, né? Eu tenho um elemento daqui ligado a outro elemento daqui. Então, por exemplo, olha só, vamos pegar aqui, a gente foi até o 20, né? Deixa eu pegar aqui o menos 10. Menos 10, eu vou ter aqui, menos 10 eu vou ter menos 39. Então, eu vou ter o par ordenado menos 10, que é do eixo x, com o menos 39, que é do eixo y. E assim, eu represento exatamente o comportamento dessa função. E aí a gente vai definir o que é uma função afim. Uma função afim é uma função f, cuja lei tem que ser escrita, pode ser escrita na forma ax mais b. F de x é igual a x mais b. Em que a e b são números reais. E podem ser qualquer números reais. Certo? Então, essa é uma função afim. A e b são elementos fixos, né? Que a gente vai definir. E aí, eles vão nos dar os resultados. A gente vai poder variá-lo e chamá-la assim de função afim. Por que a gente chama de função do primeiro grau? Aí vem uma coisa importante. Isso aqui é um polinômio, né? Isso aqui é um polinômio, então, esse polinômio, qual é o grau desse polinômio em função de x? É 1. A gente só tem aqui o polinômio de grau 1, que é onde ele estabelece o nosso grau da variável.
para a gente entender agora um pouco mais por que a gente usa isso e como é que isso pode nos dar algumas vantagens, a gente vai entender uma coisa chamada zero da função. E aí eu vou voltar aqui um pouquinho na apresentação para mostrar o seguinte. A gente viu, e a gente já vou confirmar para vocês, que toda função do primeiro grau ela será uma reta. A representação dela cartesiana vai ser uma reta. E essa representação cartesiana nos dá o seguinte: se eu tenho uma reta, eu vou ter em algum momento, né, ou em nenhum momento, a nossa análise é que vai dizer isso, essa reta vai cortar o eixo x aqui, certo? Quando é que ela vai cortar o eixo x? Certo? Em qualquer situação que ela não seja paralela ao eixo x. Então, por exemplo, se eu tenho uma função aqui, e vocês viram que a gente pode ter tanto o a como o b, são valores quaisquer. Eu posso ter uma função em que f de x é igual a 1, por exemplo, ou f de x é igual a 10. F de x igual a 10 significa o seguinte: para qualquer número x que eu colocar aqui, o y vai valer 10. Então eu vou ter um gráfico assim, ó. Eu vou ter uma reta aqui, paralela ao eixo x. Quando é que essas duas retas se tocam? Nunca, elas não se encontram. Se elas não se encontram, eu não vou ter o zero da função. E aí nós vamos voltar lá. O zero da função é toda a função do valor aqui x em que f de x é igual a zero. Quando f de x for igual a zero, a gente vai ter o zero da função. E aí, vamos observar sobre isso. Aquela nossa mesma função, eu tenho uma f de r em r de 4x mais 1. F de x é igual a 4x mais 1. E agora eu quero achar o zero da função. Como é que eu vou achar o zero da função? Eu vou pegar essa função, f de x, e vou igualar a zero. Eu vou igualar o f de x igual a zero. Para o f de x ser igual a zero, então 4x mais 1 tem que ser igual a zero. Se eu subtrair dos dois lados, eu vou ter então que 4x é igual a menos 1. E se eu dividir por 4, eu vou ter então que x vai ser igual a menos 1 quarto. Esse resultado aqui me diz o seguinte: olha, se você, na hora que você colocar aqui x igual a menos 1 quarto, ela vai encontrar, né, o valor do y dela vai ser igual a zero. Então ela vai encontrar no eixo x, ela vai cruzar com o eixo x. E tem um jeito de a gente comprovar isso. Eu cheguei nesse resultado, x é igual a menos 1 quarto. Opa, estou em dúvida, será que esse valor mesmo é o zero da função? Você pega o x e aplica lá na função. Então, f de menos 1 quarto. F de menos 1 quarto significa o quê? Onde está o valor do x aqui, onde está o x aqui, eu vou substituir pelo valor que está aqui dentro. Então, f de menos 1 quarto vai ser igual a 4 vezes menos 1 quarto mais 1. Então, aplicando aqui, ó, o negativo fica aqui para fora. 4 vezes 1 dividido por 4 mais 1. Então, vai ficar menos 4 sobre 4 mais 1. Que fica menos 1 mais 1, que é igual a zero. Opa, exatamente o que a gente queria. Quando x é menos 1 quarto, o y, ou f de x, é igual a zero. Então, aqui a gente encontra o zero da função. E aí, para que vai servir esse zero da função? Vai servir para que a gente comece a fazer a parte analítica. E a gente comece a entender como é que as funções vão trabalhar. Porque, olha só, se eu quero um resultado positivo de uma função, ou se eu quero um resultado negativo, o que me interessa mais? Eu posso restringir algumas coisas. Eu posso fechar o conjunto de maneira que, olha, eu sei que vai dar sempre um resultado positivo, então eu preciso estabelecer isso. Então, olha só, se a gente olhar aqui o sinal da função, a gente vai olhar o seguinte: se eu tenho uma função aqui, f de x igual a x mais b, a gente já vai entender aqui o seguinte: olha, se f de x é igual a x mais b, 4, né, e 1, a vale 4 e b vale 1. A gente já vai entender o seguinte: esse meu zero da função vai ser menos b 1 sobre a, que é o 4 que está aqui. Então, o zero da função do primeiro grau, da nossa função afim, vai ser sempre menos b sobre a. E aí a gente tem o seguinte, ó, se o zero da minha função é menos b sobre a, certo? E o meu valor de a aqui é maior do que zero, vai acontecer o seguinte: até menos b sobre a, né, dos valores negativos aqui,
Se o x for menor que menos b sobre a, essa função vai ser negativa. Ou seja, o resultado dela vai ser sempre menor do que zero. Em b sobre a, o valor vai ser exatamente zero. E nos valores maiores do que b sobre a, menos b sobre a, esse valor vai ser positivo. Então, aqui a gente começa a entender do sinal da função. Isso muda? Muda. Porque se o a for negativo, essa reta vai estar ao contrário. Ou seja, os valores que estão antes serão positivos e que vão estar depois vão ser negativos. Muito bem, os exercícios para vocês fazerem. Todas as páginas aí, 129, 131, 135, 139, 140, 141 e 143. Lembre-se sempre de vocês colocarem as dúvidas que vocês têm, coloquem lá aí no conteúdo, postem na nossa sala, para que a gente possa ajudar vocês e que essas dúvidas, que são comuns a todos, né? Para que a gente possa ajudar a maioria. Tá bom? Um grande abraço para vocês e bons estudos.